Meus parabéns a todos aqueles colegas, alunos, funcionários que fazem do atual Instituto de Educação uma referência sempre respeitada, quer nos meios científicos, quer nos meios educacionais. O meu ponto de partida é um ponto de partida relativamente simples. É que o próximo ano, 2016, será assinalado por duas coisas que para nós é importante. Em primeiro lugar, a partir de 1 de janeiro, completam-se os 40 anos da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia. E, em segundo lugar, também em 2016, completam-se 30 anos de vigência da Lei de Bases do Sistema Educativo. E, portanto, até que ponto é que este jogo e aquilo que para alguns autores que falam de corrida entre educação e economia, saber precisamente como é que essa corrida jogou durante os últimos 30 anos. E então, como é que a economia evoluiu nestes dois períodos? Primeiro período, o que tem ali medido pelo indicador mais banal que existe, que é precisamente o Produto Interno Bruto por habitante, esse Produto Interno foi multiplicado praticamente por 5, ou seja, neste quase por 6. Ou seja, para um PIB à volta de 2.000 euros, na altura passámos para 12.000 por habitante, o que é um crescimento que é dos melhores nos 40 anos de democracia que existem em Portugal. O que é que aconteceu nos segundos 15 anos? É o que ali está. Em vez de multiplicarmos, aquilo que fizemos é apenas multiplicarmos por 0,3. Crescemos 30% em 15 anos. E eu meço isto através do indicador também muito simples, contestável sempre, mas que é o desemprego dos jovens. Ou seja, nível de desemprego dos jovens até aos 25 anos. Entre 1985 e 1999, nós andávamos à volta dos 17% e, em tendência, baixámos até final do século para níveis próximos dos 10%. No período seguinte, foi isto que aconteceu. Ou seja, passámos, isto é uma projeção e, portanto, níveis abaixo dos 10% projetados, para níveis próximos dos 35%. Ou seja, o nível de escolarização dos portugueses é uma tendência que não ficou dependente da maior ou menor taxa de crescimento económico. Não me surpreenderá que nos próximos 10 anos, por exemplo, a taxa de escolarização total possa evoluir de forma mais favorável do que evoluiu nos últimos 15 ou nos últimos 30. Se nós compararmos estes dois períodos, o que é que temos? Na economia, o primeiro período de crescimento, o segundo período, clara estagnação. Julgo que isto ninguém pode contestar isso. Ou seja, temos menos empregos e piores empregos. O que é que acontece no período seguinte? É que passámos progressivamente a ter um superávit de qualificações relativamente à capacidade que a economia tinha de absorver precisamente esse capital humano. O que estamos neste momento a assistir, ou seja, primeiro período, níveis de imigração baixíssimos, taxas de desemprego baixíssimas, níveis de remuneração de qualificações mais elevadas, cada vez maiores. Nós dizemos que durante estes 30 anos, a primeira fase tivemos melhor desempenho da economia e não tão bom da educação. Na segunda fase, tivemos melhor desempenho da educação e muito mal da economia. Isso leva-me a pensar e a defender, é aquilo que eu tenho dito, que não se queixem muito da educação que temos, porque a economia é bem pior. E há a pena pensarmos sobre quais são os desafios que iremos ter. E isto não é como uma proposta ou como uma conclusão, mas, acima de tudo, como uma base de reflexão sobre o que é que queremos dos próximos 15 anos. E é com base nisso que eu podia identificar mais uns tantos, não havia problema, mas eu identifiquei 5, que, na minha opinião, são 5 domínios fundamentais para percebermos, ou pelo menos para debatermos, sobre como é que vamos enfrentar esses desafios. Julgo que começa a chegar o tempo em que a diferença entre a creche e o pré-escolar e o jardim de infância têm que ser repensados. Vocês sabem, o Sr. Reitor falou há bocado, mas há 15 anos atrás,
O nosso nível de natalidade andava de volta dos 120 mil nascimentos por ano. E atingimos há 2 anos 82 mil. É nesse sentido que eu digo, se nós temos cada vez menos crianças, então vamos ter que as tratar melhor. Que eu entendo que é o sucesso escolar como foco das políticas educativas. É insuportável saber que todos os anos 150 mil alunos são chumbados. Eu julgo que qualquer plano que possa ser feito tem que ser o de criar condições para construir o sucesso de baixo para cima. A partir das escolas, das práticas, da gestão de sala de aula, das aprendizagens. Mas continuo a pensar que um problema não é um problema de medidas, é um problema de cultura. E é de cultura organizacional. Não só das escolas, mas é um problema da cultura na sociedade portuguesa. Terceiro desafio. Condição docente. Eu estou a utilizar o termo condição porque apanha tudo, desde a formação inicial até à aposentação. O maior investimento que se pode ter para obter melhores aprendizagens e, por consequência, melhores resultados, é investir nos professores. Eu quero saber é ter a certeza e incutir essa certeza na população de que meter uma criança numa escola pública não é um ato de lotaria, em que pode apanhar dos melhores professores, mas também pode apanhar dos piores, mas que tem a garantia de que há um nível mínimo que o meu filho vai poder usufruir, porque tem um professor que é respeitado, que tem boa formação, que foi selecionado entre os melhores. De há muitos anos a esta parte, nós não estamos a recrutar os melhores professores. Estamos aqui a recrutar aqueles que têm melhores notas atribuídas pelo mercado da nota no ensino superior. Quarto ponto, conhecimento escolar. E o problema que eu tenho é saber, então, será que o currículo que eu tenho é adequado a esse tipo de formação ou não? É que o valor do conhecimento incorporado nos bens vai ser cada vez maior. O mais importante no processo de ensino e aprendizagem, da escola, da instituição escolar, é conhecimento. Por último, e para acabar, que já sei que já levei um bom bocado, tem a ver precisamente com aquilo que expus na primeira parte. E que tem a ver com o ajustamento das qualificações à estratégia de desenvolvimento do país. O que é que vocês vão precisar daqui a 10 anos? Qual é a estratégia de desenvolvimento económico que vocês têm para o país? Quais são os setores que vão crescer mais? Quais são os setores que vão precisar de mais qualificações? Digam-me lá quais são. Não sabem. Então, como é que querem que a educação saiba como formarmos os nossos alunos? Eu acho que a educação continua como instituição a responder a 3 desígnios fundamentais. Formar pessoas na sua fase de desenvolvimento pessoal, formar cidadãos e formar profissionais. E agora digam-me lá, onde é que está o problema? Está nos enfermeiros que se vão embora, em busca de melhores condições de vida, em busca de uma oportunidade que o país não lhe confere, ou está naqueles 52 cursos que a sociedade, através do Estado, protege entre aqueles que são os estabelecidos e aqueles que também se gostavam de estabelecer e não conseguem. O que se aplica ao caso dos enfermeiros aplica-se a muitas outras profissões, não só de nível superior, como a muitas outras profissões de nível médio. Enquanto que os decisores destas instituições e das escolas estiverem mais preocupados em arranjar emprego para os professores que têm, em vez de criarem oportunidades para aqueles que querem ter futuro, eu acho que nunca vamos resolver o problema. Porque a maior parte das ofertas é feita não necessariamente em função daquilo que são as necessidades do mercado ou do país, mas em função dos recursos que eu tenho em casa. Criamos-lhes expectativas, dizemos que investir em educação que é um bom investimento, dizemos-lhes também que quanto mais educação tiverem, melhor será o retorno que obtêm, e depois lançamos para o desemprego com a maior das facilidades. Só para dizerem que tudo bem, você tem razão, mas olha, não é possível. E eu, sinceramente, eu acho que não há impossíveis.
nomeadamente a educação. Muito obrigado pela vossa atenção.